Se tem uma coisa que gostamos de imaginar é que, quando algo é anunciado, este algo vai ser lançado em algum momento. Pode demorar, pode ser adiado, pode até não ser lançado da forma que imaginávamos, mas tem que ser lançado. Afinal, por que teriam anunciado algo se já não tivessem progresso suficiente para saber que o projeto vai poder ser finalizado? Aqui tô falando de jogos, mas essa é uma lógica que deveria se aplicar a tudo. Filmes, produtos, sessões de RPG com os amigos que resolvem cancelar em cima da hora sem dar uma explicação aparente. Mas como aqui no canal tenho falado mais de jogos do que outras coisas, vamos focar nisso. Pois por que grandes jogos são cancelados? Vamos começar com um dos mais relevantes jogos da indústria independente. Fez foi um daqueles jogos super importantes que basicamente pavimentaram o cenário indie. Inclusive, ele é um dos 3 jogos que aparece no documentário Indie Game The Movie. E é um jogo lindo, com gráficos em 2D e um excelente foco na sua mecânica principal. E um ano após o seu lançamento, foi anunciada uma sequência para o título. Mas esse anúncio foi em 2013. Faz um tempinho desde então. E o game nunca viu a luz do dia. E o motivo é algo meio complicado. O criador do jogo, Phil Fish, foi questionado sobre a oportunidade de jogos indies no Xbox One. Ao responder isso, a conversa se elevou a uma séria discussão com o jornalista Marcus Beer. Esse jornalista era conhecido pelos programas Annoyed Gamer e Invisible Walls. Digamos que essa discussão deles foi escalonando cada vez mais, com muitos insultos e alguns tweets complicados. Por fim, Fish disse que não aguentava mais e estava cancelando seu próximo jogo. E ele fez isso aí mesmo, fez 2, nunca saiu. Passando agora para uma grande franquia que teria um excelente lançamento. Star Wars 1313 seria um jogo de tiro em terceira pessoa com foco em narrativa. O game foi anunciado em 2012 e era um produto perfeito para essa época. Ele chamou muita atenção na sua apresentação, pela dinâmica das cenas e a qualidade dos gráficos. Tinha tudo para ser o maior lançamento de Star Wars desde 83 ou 2005? Isso depende um pouco da tua idade. Mas mesmo com todo esse potencial, o jogo nunca saiu. E a principal suspeita para que isso tenha acontecido é a compra da LucasArts pela Disney. Após essa aquisição, o estúdio passou a mudar o seu foco. Os direitos da franquia Star Wars foram vendidos para que outras empresas pudessem criar jogos. E os projetos antigos do estúdio de jogos acabaram sendo esquecidos ou reimaginados. Ainda sobre grandes estúdios, em 2009 a Rockstar nos apresentou Agent. Esse seria um jogo de espionagem que se passaria durante o período da Guerra Fria. Ele havia sido anunciado como um exclusivo de PlayStation 3, figurando até mesmo na conferência da Sony durante a E3 de 2009. Porém, se estou falando sobre ele aqui nesse vídeo, é porque a história não acaba bem. Se sabe muito pouco sobre esse jogo em si. Tudo que temos são algumas falas escassas de alguns produtores e algumas poucas imagens vazadas do projeto. E meio que o jogo se resume a isso mesmo. Em 2018, a Rockstar abandonou a marca Agent e acabou com as esperanças de um lançamento para o game. O motivo do cancelamento também é pouco discutido. O que se sabe é que o projeto foi demorando demais no seu desenvolvimento, as equipes da Rockstar foram sendo realocadas para trabalhar em outros projetos, aqui como o próprio GTA ou Red Dead Redemption, e Agent foi ficando para trás, até chegar ao ponto de não existir mais um motivo para o seu lançamento. E foi assim que Agent teve seu desgastante e triste final. Tenho mais alguns projetos para falar aqui, mas para não focar só em Sony e PlayStation, vou passar para a concorrência e comentar sobre Scalebound. Esse é aquele jogo do dragão, um game de ação no qual você combateria ao lado de seu parceiro. E esse parceiro seria enorme e soltaria fogo. E acredito que o caso desse cancelamento seja um pouco mais simples dos demais que mencionei aqui. No caso, já haviam sido lançados trailers e gameplay demonstrando como seria o jogo. Nessas ocasiões, as coisas pareciam promissoras, mas com o tempo foi anunciado o cancelamento do projeto. E os motivos que se encontram na internet é referente à inexperiência da equipe que estava trabalhando no jogo. Ou seja, por mais que as apresentações estivessem entregando algo legal, no fundo o desenvolvimento não estava tão bacana assim, e os desenvolvedores estavam sofrendo para conseguir entregar um produto coerente com as expectativas. Apesar disso
tudo, esse era um jogo promissor, que infelizmente jamais vamos conseguir ver o total desse potencial ser alcançado. Agora voltando a falar de alguns projetos da PlayStation, começando pelo misterioso e aclamado PT. Esse é um caso complicado. PT foi uma demo disponibilizada para PlayStation 4 em 2014. Essa demo se tratava de uma nova entrada na série Silent Hill, que estaria sendo desenvolvida por Hideo Kojima com parceria de Guillermo del Toro e protagonizada por Norman Reedus. O Kojima vem com esse negócio de tentar hollywoodizar ao máximo seus jogos, mas o fato é que a demo era incrível e o potencial do jogo era basicamente infinito. Mas vamos lá, é uma franquia da Konami sendo desenvolvida pelo Kojima em meados dos anos 2010. Todos sabem a novela que aconteceu nessa época, né? Kojima e Konami terminaram o relacionamento de forma feia, com brigas, punições e tudo mais. Kojima deve ser considerado uma persona não grata dentro da Konami, e tudo que ele fez ou fazia lá dentro foi apagado pela empresa, apagado até eles resolverem querer mais dinheiro. Óbvio. Mas enfim, em meio a toda essa confusão, PT foi retirado da loja virtual da PlayStation e foi oficialmente cancelado. E o Kojima seguiu a vida dele trabalhando com aquela mesma galera, mas agora em sua própria empresa. E bom, eu guardei para o final um dos que mais me afetou. E é loucura pensando no escopo desse jogo. Já falei no canal que gosto muito de franquias da Sony. E também já falei que gosto de jogar jogos competitivos com os meus amigos. Pois então, em 2013 e 2014 me diverti muito jogando o modo Factions de The Last of Us. E após jogar a campanha de The Last of Us Parte 2 e gostar muito, eu mal podia esperar para pôr as minhas mãos no modo online desse jogo, que ao que tudo indicava já havia sido separado do jogo principal, pois estava ganhando peso suficiente para ser um jogo próprio. Mal sabia eu que na verdade ele estava sendo separado do jogo principal por estar passando por inúmeros problemas no seu desenvolvimento. E aqui entram muitas teorias. Como já falei, algo sobre o jogo estar ficando grandioso demais, e assim estava tirando o foco de jogos single player da empresa. Mas a verdade é que o projeto já não estava mais dando certo. Quando os desenvolvedores da Band se envolveram para auxiliar com o jogo, foram reportadas muitas dificuldades. O jogo já havia entrado em um caminho errado há muito tempo, e custaria muito tempo e dinheiro para fazer ele voltar a dar certo, levando assim o jogo para um triste cancelamento. E tudo que temos deles são algumas poucas imagens. Um triste fim para um grande começo. É o oposto de Sic Parvis Magna. Mas enfim, só não cancele esse vídeo pois já estou acabando o roteiro. Deixa nos comentários outros jogos cancelados que você adoraria jogar. E se possível deixa um like e se inscreve no canal para me dar uma força. Eu sou o Vico e até mais.